Você está sem dinheiro porque é boazinha demais, minha imperatriz? Bora conversar sobre isso hoje aqui na nossa live, essa série de lives aí que a gente tá conversando sobre esses assuntos que colocam ou não colocam dinheiro no teu bolso. E aí eu te pergunto, como é que tá? Tem dinheiro hoje no teu bolso ou você não tá conseguindo manter um fluxo adequado de dinheiro na tua vida, minha imperatriz? Se você não está conseguindo manter esse fluxo adequado de dinheiro na tua vida, você precisa se conectar aqui comigo que eu vou te ajudar e te ensinar como você ativar o fluxo de dinheiro na tua vida. Meu nome é Gabriele. E é isso que eu faço aqui na internet como mentora de estruturação emocional. Eu te ajudo e te ensino a você ativar esse fluxo do dinheiro. Peraí que eu vou colocar esse microfone. Então aqui o áudio fica um pouquinho melhor. E um brinde ao nosso encontro de hoje, em que a gente vai conversar sobre isso. E aí eu quero saber um pouquinho de vocês. Quem aqui acha, né? Quem aqui acha que realmente às vezes aí vem sendo muito boazinha com as pessoas aí ao seu redor, e se realmente essa é a medida, se esse é o caminho para que você consiga conquistar o dinheiro que você deseja aí para ter aí no teu bolso e realizar os teus desejos, os teus sonhos, né? Afinal de contas, como eu sempre falo muito para vocês aqui, vai precisar sim de dinheiro para você realizar os teus sonhos, seja que se for para você investir em você mesma ou para você comprar realmente alguma coisa. Então, seja no que for, vai precisar alguma dessas situações, sim, senhora, não é mesmo? Então, nós vamos falar assim, qual que é o problema de você ser aí muito boazinha nas situações da tua vida, principalmente na parte financeira? Quando se trata de dinheiro, pode ser um grande problema você bancar a boazinha por aí, porque realmente você vai ficar com muitos problemas e consequências desses problemas, tá? Então eu vou trazer para vocês esses problemas que vêm quando você se comporta de uma forma aí boazinha demais nessas questões com as pessoas ao teu redor e as consequências que você tem disso. E aí, qual é a solução, né? Qual é a solução? Como que se resolve essa situação de quando você vem aí sempre boazinha, tá? Ó, bem-vindas as imperatrizes, os imperadores que vão chegando aqui, tá? Puxem aí a sua cadeira e sentem-se aqui comigo, que é um prazer imenso te ter aqui ao vivo e interagindo comigo. Então, ó, já vão deixando aqui o like, essa interação aqui, essa é uma curtida também, né, aqui na lateral, que eu vou saber que vocês estão acompanhando aqui o conteúdo, tá? Então, bora lá. Qual é o maior problema, então, de você ser boazinha, né? Então, vamos pensar em algumas questões aqui que eu trouxe para conversar com vocês. Então, uma delas que eu separei para conversar aqui, e muita coisa que eu tô trazendo vem, sim, da conversa que eu venho tendo com vocês aqui no particular. Então, ali no direct, pelo WhatsApp, tá? Mais aqui no direct eu converso com vocês, né? No WhatsApp é mais para quem tem o meu contato, então às vezes é aluna, já é alguém que tá em algum processo comigo. O que eu mais reparo, que eu tenho conversado com vocês, gente, e pessoas dizendo, né, chegando com questões de dívidas, que estão com dívidas e que não sabem como resolver e tudo mais, até respondi há pouco umas caixinhas de pergunta ali sobre isso. Então já vieram questões assim, de pessoas, né, principalmente mulheres, que ficam pagando coisas para os outros, tá? E não tem problema nenhum, vamos dizer assim, você pagar coisas para os outros, mas você tem que ter uma medida, porque bancar, né, entre aspas, essa palavra, bancar a boazinha, só pagando coisas para os outros, sem se dar conta, será mesmo que você consegue arcar com essas despesas, né, bancando coisas para as outras pessoas, e para as tuas questões pessoais, para tudo aquilo que você precisa, ou de repente isso é muito fora para você,
Não é possível, você hoje não tem um faturamento, um salário suficiente para que você consiga pagar coisas para os outros e ainda as suas próprias coisas, as coisas da sua família. Então, tem que pensar sobre isso. E aí você sair pagando coisas para as pessoas, opa, como assim? Tá sendo boazinha por quê? Porque precisa agradar as outras pessoas, porque acha e se sente como se você não pudesse proporcionar alguma coisa para essas pessoas ao teu redor, elas não te amariam e você aí não se sente amada? Se essas falas, se essas palavras mexem com você, fazem algum sentido para você, eu preciso que você comece a refletir e se dar conta de que você não precisa pagar nada para ninguém para se sentir amada, tá? Então esse é um primeiro ponto que você tem que começar a pensar quando a gente fala de ser boazinha demais com as pessoas, tá? Então, primeiro ponto aqui, essa questão de ficar pagando coisas para as outras pessoas, que não é uma pessoa que está te prestando um serviço, é a pessoa que é amiga, mas ela é minha amiga. Sim, mas ela é tua amiga, mas tu não tem obrigação de pagar nada para tua amiga. De vez em quando você pode querer dar um presente, fazer um agrado, claro, tudo bem. Aqui eu tô me referindo, até me inspirando em algumas pessoas que eu conversei no direct, não foi no WhatsApp, aqui no Instagram, que comentaram. Então, assim, mulheres que pagam coisas, né? Muitas coisas para amigas, para pessoas ao redor. Então, esse boazinha, como assim você vai ficar pagando tudo para os outros? Você consegue, você tem condições financeiras para fazer isso, se bancar, pagar tudo que você precisa, os investimentos em você mesma e ainda pagar ali para os outros, né? E com uma sensação como se fosse assim, se sentindo nessa obrigação de pagar para outra pessoa. E aí vamos entender o que pode ter por trás dessa sensação de obrigação. Uma culpa. Culpa de quê? Como se tivesse inconscientemente, lembrem, gente, quando eu trago umas questões para refletir, né? Inconscientemente, que culpa é essa que pode ter aí por trás, né? Quando uma pessoa tá ali muito boazinha, pagando tudo para todo mundo, tá? E de repente culpa de alguma coisa que aconteceu e que na realidade nem sabe o que é. Muitas vezes que pode ser até assim, culpa de questões lá do passado, lá da infância, como eu coloco algumas vezes, tá? Que a maior parte das nossas questões internas, elas estão relacionadas a questões que aconteceram lá no nosso passado, lá na nossa infância, principalmente, tá? Então, que culpa é essa que se carrega? Uma culpa de ter que ter agradado um pai, uma mãe, e de repente não ter conseguido e carrega isso até hoje. Então hoje se comporta de uma forma, eu tô pagando para as minhas amigas, eu tô pagando aqui para várias pessoas, porque eu me sinto na obrigação de fazer isso. Um brinde para vocês. Me sinto na obrigação de fazer isso, e aí começa a gastar dinheiro que tem e que às vezes nem tem. E às vezes tem, acaba e não tem para si mesma, tá? Então, até que ponto não tem lá por trás, nas profundezas desse inconsciente, em diversos traumas, inclusive traumas intrauterinos, que daí no caso já vem bem para a alquimia, que é o que a gente trata, né? Traumas intrauterinos. E não trata assim com técnica de meditação quântica, não é disso que eu tô falando, trata com remédio mesmo, que são os florais, tá? Específicos para isso, é uma limpeza muito mais profunda, que mexe na parte óssea, inclusive. Mas a questão é, até que ponto não tem por trás uma culpa, olha que forte do que eu vou falar agora, uma culpa de ter nascido. Então, uma culpa de ter nascido, né?
Então, carregar isso, percebe como é forte? Sentir ali uma culpa de ter nascido. Então, carregar isso é tão forte, é tão pesado que tipo de comportamento pode ter hoje uma pessoa que carrega isso dentro das suas células ainda, né? Caso isso tenha ficado de alguma forma. Lá por traumas intrauterinos, só para quem não... Para explicar brevemente, traumas intrauterinos são aqueles traumas que todos nós, eu ouso dizer, todos nós, seres humanos, tivemos quando estávamos na barriga da mamãe. Todos nós. Eu sou ousada em falar isso. Afirmo categoricamente. Todo ser humano teve trauma intrauterino e todo ser humano teve trauma na infância. Teve um problema na infância que ficou um trauma, que hoje está refletido em alguma área da vida. E para quem hoje prospera abundantemente, tem relacionamento, todas as áreas da vida funcionam fluentemente, é porque já resolveu isso. Não é que não teve, é porque já resolveu. Uns conseguem resolver e superar isso mais rápido, outros menos, tá? Mas em pequeno grau ou grau mais elevado, todos tiveram algum trauma, tá? Então, eu sei que é forte o que eu tô falando aqui, mas percebe que o boazinha que não tá conseguindo fazer o seu próprio dinheiro, quanta problemática tem aí de não ter dinheiro hoje porque tá sendo boazinha, tá? Outra coisa que eu falei bastante aqui nas lives da semana, foi o não saber se vender, né? E não deixa de estar fora aqui desse tema, mas eu explorei mais isso nas outras lives, então também não vou aqui me repetir muito nisso, porque alguns de vocês que estão aqui agora já viram, já me acompanharam nas lives dessa semana, e quem não viu pode voltar lá e assistir, tá? O que eu consegui, né? Conseguimos deixar todas salvas, né, gente? Que às vezes o pessoal me manda mensagem, vai ficar gravada. É assim, essas lives, a minha intenção é que fiquem. Mas, gente, já aconteceu de eu estar fazendo live, simplesmente a live cair aqui, dar um pane no Instagram e não ficar salva a live. Então, uma coisa é eu ter a intenção de deixar a live para vocês, a outra coisa é eu conseguir fazer isso, tá? Então, de modo geral, a intenção dessas lives aqui, essa de agora também é ficar salva, tá? E aí, o que mais que pode ter por trás aí dessa questão de você tá sem dinheiro porque tá boazinho, tá? Depois eu faço um resumo do que eu falei aqui da problemática, tá? Então também, e tem relação com a questão de culpa, com a relação do boazinho em si, que será que boazinha demais porque no fundo, de repente também se sente pequena, como se fosse inferior a outras pessoas, tá? Não necessariamente aquelas pessoas que estão pagando as coisas para elas, mas de repente com relação a outras pessoas, ou seja, tem aí algum complexo de inferioridade que tem que ser trabalhado, que inclusive poderia refletir na hora que se vende, por quanto se vende o seu produto, o seu serviço, aí a gente falou mais ontem, tá? Mas por quanto você vende o teu produto, o teu serviço, reflete o quanto você acha que você vale, a tua mais-valia ou menos-valia. Ou seja, tem relação com o teu amor próprio, certo? Então, se sentir, talvez, e também tudo inconscientemente, eu preciso repetir essa parte, também se sentir como se fosse menor do que uma outra pessoa, é uma forma de repente fazer como uma compensação. Não, peraí, então eu vou ser aqui boazinha aqui ou boazinha ali, e para ser mais aceita pelas pessoas. Então, por trás desse ser aceita pelas pessoas, o que vem aí também? Um medo de rejeição. Eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de ser abandonada, e por isso eu vou querer agradar as pessoas, e para isso eu vou ser boazinha. E percebam que essa é uma forma de comportamento. Mas uma outra pessoa,
ela pode ter as mesmas coisas, esse medo de ser rejeitada, esse medo de ser abandonada, essa questão de se sentir, de repente, pequena, inferiorizada, mas uma pessoa reage, as duas não têm essas sensações, mas uma reage sendo boazinha e a outra reage sendo agressiva. E olha como é contrário, uma boazinha e outra agressiva. Por quê? Porque por trás de uma agressividade tem uma defesa. As duas têm uma defesa, a boazinha e a agressiva. Ai, a agressiva é uma pessoa má, ela é agressiva. Não, ela tem uma defesa que a forma como ela aprendeu inconscientemente lá na infância, quando aconteceram traumas, ela se blindou e disse assim, peraí, qualquer pessoa que tente chegar aqui em mim, eu já vou lutando. E a forma que a pessoa aprendeu, ela tá certa, ela tá errada? Não, nenhuma das duas coisas. Ela está com traumas, ela tem dores emocionais e ela precisa trabalhar isso. Tanto uma quanto a outra. As duas podem ter traços e problemas e questões de rejeição, de abandono e reagir. Uma boazinha e outra agressiva. A agressiva não é a nossa conversa aqui. Mas para fazer um comparativo, acho que é interessante didaticamente para explicar um pouco, para a gente tentar ficar mais claro isso. E aí, quando a gente está falando de ter o seu dinheiro e de uma pessoa até que vai vender, como que vai ficar? Como que ela vai vender ali, se comportar, se ela está sendo, então, boazinha? Uma das coisas, essa hora eu tomo mais água, gente, nas lives das 6h30 eu tomo menos, porque aí eu já tenho que começar a desacelerar na água, senão levanta de madrugada para fazer xixi, não é o bom interromper o sono. Então, essa questão do boazinha, dessa questão aí, ela vai fazendo com que a pessoa, de repente, vá também, como eu disse antes, não se valorizar tanto, cobrando menos pelo seu serviço, seu produto, que falamos mais detalhado ontem, tá? Uma outra questão daí também envolvendo o boazinha e o se sentindo rejeitada e abandonada, não que seja consciente, tá? Essas questões, às vezes, para quem já tá comigo há mais tempo, como aluno ou acompanhando aqui o trabalho, já de repente viu eu falando isso outras vezes. Num primeiro momento, você escuta eu falando assim, não, peraí, não faz sentido para mim. Mas depois, eu sou uma que eu escuto às vezes as coisas e depois eu processo, depois eu vou processando a informação. E quando eu vou tomando banho, essas coisas vão dando uns insights. Então, quando você vai processando as informações, assim, realmente faz sentido, tem alguma coisa aí por trás, aí às vezes você vai investigar, quem tem a mãe e pai vivo, vai investigar com um, com o outro, começa a descobrir algumas informações. Mesmo que você não tenha eles para conversar, não tem problema, a gente sente muitas vezes dentro da gente, com as práticas também, tá? Porque uma outra coisa que pode ter por trás, como problema da pessoa, é por que ela tá ali como boazinha? Porque também, no fundo, ela pode ter medo de perder as pessoas. Então, com medo de perder as pessoas, ou medo que as pessoas se afastem dela, a pessoa vai estar sempre ali sendo boazinha, tentando agradar. E uma das formas que pode utilizar para ser o boazinha pode ser pagando coisas para as outras pessoas. E aí, que se estiver pagando coisas para as outras pessoas, vamos dizer que indiscriminadamente, né? Você vai ter condições de fazer isso, ou você vai se lascar financeiramente, né? Então, como algumas pessoas que eu conversei lá no privado, aqui no privado do Instagram, que acabaram fazendo dívidas porque estavam lá pagando coisas para várias outras pessoas. E aí, vamos falar aqui de casos em que a mulher, a imperatriz que está ali, que acompanha aqui, paga, e não é para amiga, paga pro parceiro, companheiro que estava, né? Então, por exemplo, tem uma moça que me relatou, estava com a pessoa, o cara estava no fundo do poço, ela começou a ajudar e acho que pagou algum curso para ele, ajudando a pessoa, o cara lá. Resumo da ópera, o cara se levantou financeiramente, ficou bem e tudo mais e largou ela de mão e acabou o relacionamento.
estava lá por aí gastando dinheiro, sabe-se lá, com outra mulher e tudo mais, e ela se lascou, entre aspas, se endividou para ajudar o cara pagando coisa. E aí eu te pergunto, por que tá sendo boazinha e pagando para uma outra pessoa, e mesmo para macho, desculpa, vou falar assim, se o homem tem que ser o provedor, vocês vão ter um acordo, vocês podem dividir contas, vocês vão ter um acordo entre vocês. Mas o homem tem o papel de ser o provedor. Não é meu tema aqui, mas uma coisa eu vou te falar, não pague mais do que ele. Veja como você vai negociar isso. Qual é a forma que ele vai compensar se você vai pagar mais? O meu papel aqui é que você faça o teu dinheiro. A maior parte do público são mulheres, não são só mulheres. Porque tem chegado muitos homens do patrocinado. E eu não faço anúncio para homens, eu só faço anúncios patrocinados para mulheres. De alguma forma, chega para alguns homens e a gente tem aumentado o público masculino aqui. Claro que a maioria somos nós, mulheres. Meu trabalho pode ajudar o homem também? Claro que pode. Mas a questão é que você, mulher, vai ficar no teu papel do feminino, você sim vai prosperar muitíssimo, vai fazer muitíssimo teu dinheiro, sem mais ser boazinha, achando que você tem obrigação que vai ficar pagando as coisas para todo mundo, e muito menos para homem. Ele tem que se mexer e tem que fazer a parte dele, tá? E a parte dele que seja sempre ligeiramente, pelo menos ligeiramente maior do que a sua. Em vários aspectos, no papel do masculino, papel de homem, coisas que homem é mais propício que o homem faça, tá? Deu essa pausa aqui na minha cabeça, porque assim, me veio o seguinte, né? Eu não tô nem preocupada com que qualquer mulher, qualquer pessoa vai falar aqui, ó, tô nem aí. Mas a questão é a seguinte, essa fala, ai, ela é machista, ai, é feminista, machista, tô nem aí. Eu digo que eu era feminista de bandeirinha, e eu não sou mais. Nenhuma mulher feminista vai se dar bem com relacionamento afetivo. Meu tema aqui não é relacionamento afetivo, meu tema é dinheiro, eu quero que você faça dinheiro. Mas quem pague a conta é teu marido. É isso, tá? Ah, não, vou dividir algumas coisas. Pode dividir, mas deixa que ele pague um pouquinho mais. Ah, é porque ele não tem condições, eu tô ajudando entre aspas, mas sempre na parceria, crescendo junto. Se você tá vendo que o cara não tá fazendo o menor esforço, e outra coisa, a gente percebe na pessoa, a pessoa que mesmo que você estenda a mão, depois ela vai estar ali contigo. Então esse exemplo que eu dei da moça, tudo coisas aqui que a gente já falou sobre o boazinha, o ser boazinha na questão, tá? Você tem que perceber as pessoas que você está estendendo a mão, você percebe que a recíproca é verdadeira, que se amanhã ou depois você precisar da ajuda da pessoa, ela vai te ajudar, porque não é que por isso você não vai ajudar nada nem ninguém, mas para pensar, se as pessoas multimilionárias, elas ficassem toda hora ajudando financeiramente, pagando coisa para as pessoas, como eu comecei aqui falando da problemática de ser boazinha, de achar que você tem a obrigação de pagar as coisas para as pessoas, tu imagina se as pessoas multimilionárias, elas fossem ficar pagando coisas para todas as pessoas, para todos os familiares, para todos os amigos. Quanto mais fizer dinheiro, mais vai ter gente querendo colar para pedir alguma ajuda, alguma coisa. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E quanto mais você tiver trabalhada emocionalmente com teu amor próprio muito firme, você vai conseguir separar as coisas. Porque lembra, se você vai estar, por exemplo, ofertando, dando dinheiro para alguma pessoa, o que tem em troca? Normalmente isso se chama contrato de trabalho. Porque a pessoa está te prestando um serviço e você está pagando ela financeiramente. Entende? Então, muito cuidado com essas coisas. Por trás de uma mulher, dentro de uma mulher que está ali pagando tudo para o cara que ela tá, primeiro que o homem que já aceita completamente isso já começa a se dar uns passinhos para trás e tchau, né?
Porque tu também vai perceber no caráter do homem o quanto ele aceita que aquela mulher fique ali só fazendo por ele. Porque senão também, meus amores, tu tem que parar pra pensar o seguinte: você tá querendo namorar e casar com um cara que vai ser o teu marido macho ou o teu filho? Porque quem paga a conta de homem é mãe pro filho, assim, até uma certa idade. Então, você não tem obrigação de pagar, de ficar pagando e ajudando e pagando curso, estudo de ninguém. Não, você não tem. Você pode ser legal, não boazinha, no sentido que a gente está falando aqui, mas depende. Primeiro, o meu conselho é que primeiro veja se o homem vai fazer por você. Ele fez por você, depois aconteceu alguma coisa e ele está numa situação delicada, aí você já teve uma temperatura e você já entendeu se esse homem vale a pena. Se não, minha querida, faça teu dinheiro, investe em você. E eu vou dizer, uma mulher que age assim tá precisando de muita terapia. Então usa o teu dinheiro para fazer terapia e se reconstruir por dentro. Porque tem uma baixa autoestima, um medo de abandono, uma sensação de rejeição gigantesca que precisa ser curada. A ponto de você achar que você vai botar o teu dinheiro em jogo para ajudar outra pessoa e você precisa disso para ser amada. Não, você não precisa de um real para ser amada. Nem $1, nem uma moeda. Você é amada por si só. Só que você ainda não está se sentindo assim. Para quem age dessa forma. Ou para quem se identifica minimamente. Perceba essas palavras em você. Então, consequência dessa problemática. Então, vamos lá rapidamente. Ficar pagando as coisas para os outros, né? Achar que tem essa obrigação, sentir culpa, às vezes uma culpa que não sabe de onde vem, de repente é literalmente uma culpa de ter nascido porque se sentiu rejeitada, abandonada na infância, aí cobra baratinho, aí não sabe se vender, se sente inferiorizada, se sente como se fosse perder as pessoas, como se as pessoas fossem se afastar de você se você não estender a mão. Consequência de tudo isso é você acabar entrando numa avalanche de dívidas, começar a bloquear a tua energia para você vender, para você ter um melhor salário, para você se tornar dependente das pessoas. Então, de repente, uma pessoa que estava dependente ficou dependente de você. Você se encalacrou tanto nos dinheiros aí para ajudar outra pessoa, a pessoa vai te dar o pé na bunda, você fica sozinha, cheia de dívidas, sem saber por onde recomeçar e, de repente, dependente de alguém agora, tá? E uma vida financeira que não vai para frente, será que está tendo um comportamento de adulta ou será que está tendo um comportamento mais infantil, mais de criança? Criança não tem vida financeira porque criança não faz dinheiro, criança não trabalha, criança não tem que se preocupar ainda com essas coisas. Então, quem faz dinheiro é uma mulher adulta, um homem num comportamento de adulto, tá? Então, antes de a gente ir para a solução, me fala como é que tá indo aí. Tá fazendo sentido? Reage aí, dá um sinal de vida que você tá me acompanhando até aqui e vamos para a solução. Durante o dia, né, gente, bebendo bastante água, né? Muita água. E vocês também estão bebendo bastante água? Ó. Então, a primeira solução aqui para cuidar esse modo boazinha, tá? E começar a fazer o quê? O que você vai começar a fazer com relação ao modo boazinha? Você vai começar a se posicionar. E quando a gente fala de se posicionar, você vai começar a ter que aprender a fazer uma coisa que eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade, que é o quê? Dizer não. Começar a dizer não para as coisas, para as pessoas ao teu redor, que você não esteja ali de uma forma bem posicionada. Então, quando for para dizer não, é dizer não. Quando for para dizer sim, é dizer sim. Quer ver uma coisa que eu não falei ali no problema, mas até é interessante a gente... Eu devia ter... Não veio aqui, mas veio em insight agora. Sabe o que é uma coisa que é um problema? E que nessa hora do dizer não, você vai precisar trabalhar? É o emprestar dinheiro. Então, problema, emprestar dinheiro. Todos os exemplos que eu dei anteriormente, eu não estava falando de emprestar dinheiro, eu estava falando de pessoa que realmente vai lá e paga. Tu não tem um compromisso, eu estou te emprestando. Até porque, cá para nós, esse negócio de emprestar dinheiro, ele não funciona.
Se alguém te pedir um dinheiro emprestado, você tem duas possibilidades. Ou você já aprendeu a deixar de ser boazinha e deixar que, né, entre aspas, né, podem querer te explorar com alguma questão financeira, e você aprendeu a dizer não, e aí você vai lá e diz não, a pessoa te pede dinheiro emprestado, você diz assim, desculpa, mas eu não tenho dinheiro para emprestar. E aí, normalmente, de repente as pessoas vão pedir dinheiro emprestado para pessoas que elas sabem que tem uma condição melhor, tá? Então, você vai fazer o quê? Se você, as duas possibilidades ou você vai lá e empresta o dinheiro, se você emprestar o dinheiro mas também você não queria emprestar, mas aí não consegue dizer não, vai lá e empresta o dinheiro. Esquece, para mim a palavra emprestar dinheiro, a frase emprestar dinheiro não existe. Se você entregar dinheiro para alguém, como se fosse emprestado, esquece, você deu e nem esquece esse dinheiro, tá? Ou você aprende a dizer não, se posiciona e diz, olha, desculpa, mas eu não tenho para emprestar, não tenho como. Para quem tem muito dinheiro, então, não, o dinheiro está aplicado, eu não posso mexer na aplicação. Você nem está dizendo para a pessoa que você não tem dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro disponível. O dinheiro está numa situação que eu não tenho como mexer, não tenho como emprestar. E isso é uma verdade, porque para quem tem dinheiro aplicado, ou tem, vamos dizer, a pessoa tem imóveis, tem carros, tem dinheiro aplicado, tem dinheiro na conta. Aquele dinheiro na conta pode ser uma programação que a pessoa tem. Pode realmente não estar ali, sobrando para a pessoa ficar emprestando para as outras pessoas. Então, o dinheiro aplicado não vai conseguir mexer, não tem como mexer, tá? Então, assim, claro que tudo depende das aplicações, mas a questão é a seguinte, ou você aprende a se posicionar e dizer não, ou você vai continuar em situações que você se coloca só devendo e numa bola de neve nunca consegue sair daquilo. A primeira forma de você sair disso, de solução, é você começar a se posicionar. E se você ainda não consegue fazer isso, e se você pegar emprestar dinheiro, né, que eu já usaria assim entre aspas, não espere que o dinheiro volte, porque se ele voltar, maravilha, lucro. Mas a probabilidade de um dinheiro emprestado não voltar é muito grande, tá? Então, eu acho que o mais importante é você começar a se trabalhar, limpar as coisas. Ontem eu sugeri que vocês olhassem os Reels que estão aí saindo. Ontem saiu vão sair outros até domingo. E vocês aplicassem essas técnicas, tá? Que daí são mais curtinhas, bem rápidas ali, tá? Outra coisa que você tem que buscar tratar em você é parar de querer ser aceita por todo mundo. Você não precisa ser aceita por todo mundo. Para com isso. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Para com isso. Isso é ego. Esse negócio de querer ser aceita por todo mundo não funciona. Isso tá travando o teu dinheiro. Esquece os outros, vive a tua vida, tu não tem que ser aceita por ninguém. Aliás, tem sim. Você tem que se aceitar. Você tem que ser aceita por você mesma. É só você, é a única pessoa e é a pessoa mais importante desse planeta que precisa te aceitar. É só você. É só você que importa. E isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Enquanto você ficar esperando e considerando que o fulaninho, a fulaninha te aceita e tudo mais, você está procurando agradar. E você tem que parar de agradar, de querer agradar. Parar de querer agradar. Isso é outra das coisas da solução. Porque você não tem que agradar ninguém. Você não precisa ser aceita por todo mundo. Vai ter gente que não vai gostar de você. E está tudo bem. Você não precisa que todo mundo goste de ti. Ninguém conseguiu até hoje na Terra a façanha de agradar todo mundo. Não vai ser você que vai fazer isso. Nem você, nem eu, nem ninguém. Nem ninguém, nem Jesus conseguiu, nem ninguém conseguiu, não vai ser aceita por todo mundo. Agora, se você fica no conflito, na sensação de que você precisa ser aceita, de que você precisa agradar, você vai se frustrar. E a frustração vai ser bloqueio do teu dinheiro, vai trazer o bloqueio do dinheiro. Então, não dá para ficar esperando por isso. Não tem como.
Outra coisa para solucionar essa coisa de querer ser boazinha, e eu falei muito na problemática, é se você tem problema de infância, se você tem traumas de infância, se você tem questões a resolver com pai e mãe, se você tem traumas intrauterinos, coisas que eu falei lá no problema, a solução vai ser resolver isso. Vai ser resolver trauma de infância, resolver trauma do passado, né? Seja de infância ou depois também teve mais algum. Seja resolver questões com pai e mãe dentro de você, não importa como que o pai e a mãe. Não foi o pai e a mãe que te traumatizaram, é você que se sentiu. Ontem eu estava escutando uma pessoa falando, o meu pai me rejeitou. O pai dela não rejeitou. Ela se sentiu rejeitada pelo pai e carrega isso. E aí as pessoas vão carregar isso com 20 anos de idade, com 30 anos de idade, com 50 anos de idade, com 40, com 50, com 60, com 70, com 80. Gente, não tem idade. A pessoa pode estar ali nos 80, nos 90 anos de idade e ela ainda sente isso dentro dela. Enquanto não limpar, ela vai continuar sentindo. Entende? Então, solução para deixar de ser boazinha, né? E parar de se endividar porque tá sendo boazinha com as pessoas, tá emprestando dinheiro, tá pagando as coisas, fazendo pelos outros mundos e fundos e tá se encalacrando financeiramente. A solução é tudo isso, é parar de ser boazinha como? Se posicionando, dizendo não, parando de querer agradar as pessoas, parando de querer ser aceita pelas pessoas, porque você não vai ser aceita por todo mundo e nem vai agradar todo mundo. Resolvendo e curando esses traumas da infância, as dores do passado e também mudando mentalidade, gente. Isso tudo que eu já tô falando já é mudando a mentalidade. Se aqui você já começa a ter essas sacadas, você já tá começando a mudar a tua mentalidade. É mudar o teu paradigma, a tua forma de olhar para a vida, a tua forma de olhar para o mundo. E os benefícios de você colocar essas soluções e fazer essas soluções acontecerem aí na tua vida são benefícios contínuos e crescentes. Você começa a crescer interiormente quando você começa limpando e começa a crescer. Você vai começando a expandir a tua energia e não tem limite esse crescimento. E você começa a crescer de tal forma e ter mais segurança, mais posicionamento de adulta, fazendo com que de todo modo o dinheiro comece a se aproximar mais de você. Porque, como eu disse, o dinheiro ele vai querer essa atitude de adulta. Ele precisa disso. Então, a tua fluência do dinheiro, ela vai vindo como consequência, como benefício disso, do teu crescimento. Porque você tá... E outra, ajudando. Porque para quem acha que vai ser boazinha ajudando as outras pessoas, pagando coisas, você não precisa ajudar pagando coisas. Você tem outras formas de ajudar. E para que os teus caminhos se abram cada vez mais, para que você tenha mais oportunidades das coisas, você precisa tomar essas ações na tua vida, trazer essas soluções. As pessoas que só dizem sim, elas estão dizendo não para elas mesmas. E você tem que parar para analisar quando você vai começar a dizer sim para você. Só que para dizer sim para você, você vai precisar dizer não para outra pessoa ali fora. Tá? Então, é importantíssimo que você tenha esse olhar, que você tenha isso em vista. Certo? Porque não vai funcionar se você continuar sendo boazinha com todo mundo. Não vai funcionar. Você não vai nem conseguir vender. Se você tem um produto, um serviço, não vai conseguir vender. Sabe por quê? Porque a pessoa boazinha ali nas vendas, ela não vai conseguir cobrar da outra pessoa. Ai, Gabriela, então tu tá dizendo que a pessoa que cobra da outra pessoa, que tá vendendo é má? Não. Isso é crença negativa com relação a dinheiro e vendas. A vida é uma venda. Quando eu digo, né, quando você nasce e começa a chorar ali, você tá se vendendo, porque você, através daquele choro de um bebezinho recém-nascido, ele tá chorando e dizendo, socorro, olhem pra mim, o que tá acontecendo? Eu tava ali num lugar escuro, quentinho, e agora eu saí aqui,
tô numa luz horrorosa e tá frio aqui fora, e parece que eu não tenho acolhimento, que vocês ainda estão me batendo. Então, aquele choro ali, ele é um pedido de socorro. E tá vendendo para pedir socorro. Então, tem que tirar esses conceitos de que a pessoa boazinha vai dar de graça e que a pessoa que cobra ainda altos preços vai estar sendo má. Não existe isso. Sabe como é que é a coisa? A pessoa boazinha, ela não tem merecimento e ela não se valoriza. A pessoa que você então está considerando má no teu julgamento, que isso é julgamento, ela então ela está sendo próspera, ela está sendo, ela está se dando alto merecimento e alta valia, porque ela sabe quem ela já descobriu quem ela já entendeu que ela tem uma missão, que ela está cumprindo a missão dela, ela está doando o tempo dela naquele serviço, naquele atendimento, e isso custa dinheiro. Então, a pessoa que ela está cobrando adequadamente, ela está se valorizando como um todo, ela não está sendo má. Então, isso são conceitos, são preconceitos, são crenças que limitam e que, inclusive, meus amores, é muito conveniente que as pessoas continuem pensando assim. Porque se elas continuarem pensando que vender é feio, nossa senhora, já pensou? Ninguém vai querer vender. Vão querer continuar trabalhando na carteira assinada, tendo salário ali conveniente e tal. Conveniente, mas não cresce. Não cresce, não vai conseguir sair daquilo ali. Então, mas é todo mundo que vai estar pronta para ter o seu próprio empreendimento e tudo mais, né? E não ter um salário, né? Não ser a pessoa contratada. Não, não é todo mundo. E também depende do momento. Pode ser que a pessoa, sim, ela tem o potencial para ter o empreendimento dela, mas ela ainda não conseguiu enxergar isso e não conseguiu chegar no momento, como era eu lá atrás. Embora tinha uma época que eu disse não, mas de carteira assinada, de salário eu não vivo mais. Não vivo mais, eu me endivido, mas não vivo, que foi acontecendo comigo no primeiro momento. Até que eu conseguisse que o negócio começasse a virar, mas porque eu fui tendo que aprender e trabalhar um monte do meu emocional, inclusive deixando de ser boazinha, tá? Então, repassa essa live, tudo dando certo, ela fica salva aqui. Presta atenção em tudo que a gente conversou aqui, reveja, porque é preciosidade o que eu trouxe aqui com vocês hoje. E segunda-feira a gente vai começar a materialização do dinheiro. Eu tô animadíssima porque materialização do dinheiro, gente, tá maravilhoso. Você já vai começar a fazer dinheiro na semana que vem mesmo, na semana do evento, tá? Você precisa estar cadastrada, inscrita lá. Você precisa organizar ali, ver se o teu e-mail, você está recebendo os e-mails. E para garantir qualquer coisa, esteja dentro do grupo. Porque dentro do grupo do Materialização do Dinheiro, você vai receber o link da aula na segunda-feira de manhã, tá? Segunda-feira de manhã eu vou liberar o link da aula, você precisa estar lá dentro do grupo, tá? Então se inscreve e já entra no grupo e também preenche o formulário para me ajudar a entender melhor aí como que é a tua situação atual financeira, tá bom? Então, ó, eu vejo vocês na segunda-feira na nossa aula. Fica atenta, porque se tiver live final de semana, você vai saber ali pelos stories. Então, vem comigo e a gente se vê muito em breve. Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todas vocês, minhas imperatrizes lindas e maravilhosas, ó, com muito dinheiro no bolso.